Um livro sobre estratégia, confiança, princípios e, acima de tudo, puro estado de presença. Fala pessoal, meu nome é Lucas Melges, alguns de vocês já me conhecem, seja pelas páginas do Insta sobre filmes, livros, poesias e outras coisas mais. E hoje eu estou iniciando este novo projeto aqui no canal. A ideia já era ter iniciado esse projeto, essa missão, no começo do ano, mas por algumas situações foi só agora que eu pude começar. Mas vamos lá, qual que é a ideia desse projeto? Um livro, 10 minutos. Bom, como o próprio nome pode sugerir, a ideia é trazer resenhas, opiniões, meu material de estudo, as principais ideias do livro que eu li e escolhi trazer a vocês. E a ideia principal é fazer esse resumo, condensar tudo isso, todas as ideias em 10 minutos de vídeo. É um desafio dos bons, mas no pior dos cenários eu troco o nome do projeto. E é evidente que hoje, por ser o primeiro vídeo, eu vou acabar tomando algumas liberdades e o tempo pode passar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ou nem passar nada. Mas temos que começar por algum lugar. Eu espero que esse projeto possa trazer inspiração e insights a vocês, que tudo que fizermos aqui, a gente consiga trazer mudanças de verdade para as nossas vidas. Afinal, como já disseram, conhecimento sem prática não vale muito. Na verdade, eu gosto daquela teoria, que tudo isso sem prática se torna apenas masturbação mental. E para a gente começar, o nosso primeiro livro do projeto será O Livro dos 5 Anéis, por Miyamoto Musashi. Um ótimo livro, mas que antes de tudo temos que saber quem foi Miyamoto Musashi. Miyamoto foi um lendário samurai que nasceu em 1584 e morreu em 1645. Aos 7 anos, Musashi foge de casa por causa de uma reação raivosa do seu pai, e então ele passou a morar com seu tio. Só que assim, nessa época, Miyamoto já havia tido suas primeiras aulas sobre a espada com seu pai. Mas foi aos 13 anos que Musashi travou a sua primeira batalha, e não somente isso, como também derrotou um famoso espadachim da sua época. Essa não só foi a sua primeira vitória, mas a primeira de mais de 60 duelos que Musashi venceu em vida, às vezes contra mais de um adversário ao mesmo tempo. A sua história frente à espada é realmente impecável. Ao fim da sua vida, Musashi se isolou numa caverna para meditar, e nessa caverna ele escreveu este livro, O Livro dos 5 Anéis. Um livro sobre estratégia, confiança, princípios e, acima de tudo, puro estado de presença. E um ponto importante é que a figura de Musashi é cultuada até os dias de hoje, em diferentes mídias e formas, considerado um herói no fim do Japão feudal. O personagem de Musashi já esteve em mangás, HQs, filmes, games e muito mais. E é claro, servindo até hoje como inspiração para estudiosos das mais diversas áreas, como mentores, estrategistas de sucesso e outros. Dito isso, vamos ao livro. Mas antes da gente começar, eu quero recomendar um canal, é o Homem Se Faz. Vai ter algum card, alguma legenda aqui para você, clica lá e entra, conheça esse canal que é ótimo. No segundo vídeo desse canal é propriamente sobre Musashi e esse livro. E eu acho que a abordagem que eles tiveram foi a mais próxima que eu também faria. Eu vi algumas resenhas incríveis sobre o livro, tão incríveis quanto, mas o que eu mais gostei foi o foco prático que o canal optou por fazer. Uma maneira aplicável ao dia a dia da pessoa que busca essa elevação que este livro oferece. E galera, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão curtindo até aqui? Porque se estiverem, eu quero que vocês peguem agora o bloquinho e a caneta e bora para os 5 princípios do livro para a sua vida. Galera, beleza, estamos chegando aonde eu quero, nos princípios que o livro me fez expandir a mente. Mas antes da gente fazer esse mergulho, eu gosto da ideia de frisar alguns pontos sobre o autor em questão. Mas, como assim, Melges? Olha, eu aposto que você deve conhecer alguém que quando pega um livro de autoajuda, e este não deixa de ser um, seja um livro empresarial, de desenvolvimento, enfim, muitas das vezes essa pessoa está pronta para justificar a facilidade que esses autores tiveram na vida. O tipo de pessoa que não pode ver alguém se realizando, ela vai querer se comparar, e na maior parte das vezes o que acontece é o seguinte: ele teve a sorte, é fácil para ele porque ele já nasceu rico, era fácil porque ele era branco, negro, europeu, asiático, o acidente fez ele conhecer as pessoas certas, é porque ele era de outra época. Você lembra de alguém assim? Então manda nos comentários depois, tá? Para essas pessoas, ver alguém em uma situação melhor, ou é porque a pessoa roubou, ou é porque teve sorte. No Brasil acontece muito isso. Não tem outra explicação. A vida é apenas aquilo que ela consegue ver. E mesmo que uma visão bem confusa. E eu achei importante considerar para esse primeiro vídeo, já que a gente vai ter mais livros com temas parecidos, considerar, ou melhor, contextualizar que Musashi jamais topou com ansiedades como as de hoje.
Ele não ficou ansioso por não postar a foto, não perdeu a cabeça porque não curtiram a foto que ele postou, ou porque ele não conquistou mais seguidores que o outro influencer, e é óbvio que não. Ele também não sofreu as ansiedades que um homem ou uma mulher sofrem numa multinacional indo e voltando do trabalho, num trânsito infernal no dia a dia. E coisas do tipo faculdade, trabalho, salário mínimo no fim do mês, não, nada disso. No entanto, ele teve todos os motivos para ser apenas mais um no mundo, mas ele quis ser algo a mais, algo além dos próprios obstáculos de sua época, mais do que a sua cultura e criação poderiam ter oferecido para ele. E assim, uma coisa muito valiosa sobre o livro é que parte dele é sobre estratégias de batalha, sim, e não só em metáforas. Ele fala abertamente sobre armas, manuseio de espadas, eliminar o inimigo, dar o golpe final e coisas do tipo. Então, para algumas pessoas, isso pode ficar meio confuso. É um livro sobre competição sanguinária do capitalismo? Ou por um lugar do mundo? É sobre, talvez, eliminar concorrentes? Não, não é exatamente sobre isso, ok? Primeiro, o livro ele serve sim para amantes da luta com espadas, mas sua tática também nos orienta como pessoas, através de virtudes, disciplina e assim muitas outras lições de pura presença que Musashi nos deixou. Então, assim como o canal O Homem Se Faz optou por seguir, eu também pego aqui a minha interpretação de alguns pontos que acho incríveis e importantes para colocar em prática. Então assim, falando sobre prática, papel e caneta na mão e bora! Princípio número 1. O sofrimento é o resultado da falta de uma boa estratégia. Vamos lá então. Se você parar para pensar sobre todos os seus projetos que deram errado e passar um pente fino, se for trabalhado com sinceridade, você vai perceber que existe uma coisa em comum com os seus projetos que deram certo. O que é? O planejamento. Logo, a estratégia. Tá, mas por que em comum? Se um deu certo e o outro não? Bom, porque mesmo se a gente considerar que você tenha contado com a sorte, fatores externos para chegar ao final de um projeto, passar raspando e tirar aquela nota boa, alguma coisa você fez. Se a gente estudar apenas 10 minutos e negligenciar todo o resto de coisas que deveriam ser feitas. Mas assim, vamos piorar o cenário aqui? Até se você chegou a lesar alguém para se dar bem, ou então no bom caminho você fez por merecer, você dedicou, estudou, você fez alguma coisa. Tudo isso se enquadra em assumir uma postura. Seja certa ou errada, você não ficou em cima do muro. Ou seja, tudo isso se enquadra em ação. E essa ação partiu depois de uma estratégia, mínima que seja. No caso dos projetos que deram errado, é muito provável que sua estratégia não era boa o suficiente. Você precisa visualizar o resultado. Mas mais do que isso, precisa visualizar o processo. E ainda mais importante, e que complementa a visualização do todo, é a ação. Na prática, você precisa desenhar o seu caminho, botar a estratégia no papel, traçar as metas, e a depender do que você trabalha, do que quer, ter prazo, saber com quem você vai fazer parcerias, saber o que cada um vai ter que fazer e por aí vai. Todos esses pontos se tornam a sua estratégia. Sendo assim, se a sua estratégia não for boa o suficiente, as chances de dar errado serão grandes, mesmo se você quiser contar com a sorte. E logo uma coisa que vai acontecer: o sofrimento e tudo o que decorre dele vai te alcançar. Princípio número 2. Enxergue o objetivo mais próximo do que ele realmente está. Partindo da visualização, eu gosto especialmente dos mandamentos que Musashi traz ao livro, que são 9, e um deles é: conheça o caminho de todas as profissões. No livro, Musashi fala sobre o carpinteiro. Ele deve ter um projeto antes de construir uma casa, mas antes disso, ele também deve não só se dispor dos materiais necessários, mas saber quais são os materiais necessários para construir a casa. Na prática, tanto suas ferramentas como o seu plano de ação devem estar afiados. Conhecer o caminho de todas as profissões é saber tudo o que é preciso para dar o próximo passo e, claro, realizar o objetivo final. Aqui eu acredito que não somente foi falado de maneira específica, ou seja, conhecer apenas da sua própria área. Musashi, além de um grande guerreiro espadachim, ele também era um brilhante mestre e também escritor, mas para isso foi necessário a visualização, visualizar o que queria da sua vida. Por exemplo, quando seu pai tem seu surto de raiva, ele foi morar com o seu tio. A história poderia ter sido outra a partir daqui. Ele tinha apenas 7 anos, mas pôde visualizar os objetivos e se dedicar a conhecer o caminho para conquistá-los, ou seja, torná-los cada vez mais próximos. E isso fez com que Musashi pudesse se tornar quem ele se tornou. Princípio número 3. Seja decidido, seja firme, porém não seja rígido. Por vezes no livro, Musashi fala sobre golpear o inimigo com a intenção de eliminá-lo.
Dentro de várias estratégias de sua escola e de outras na arte da espada, Musashi mantém-se firme aos seus princípios, ao seu conhecimento, mas ele não abre mão do improviso, do acaso lhe atingir. Imagina você treinar a vida inteira para batalhas em campo aberto e de repente, na luta da sua vida, você está na lama, abaixo do inimigo, em ambientes fechados e se percebe totalmente perdido. Pensemos numa zona de conforto. Tá? No livro ele fala muito sobre o uso de espadas longas e curtas e saber usar as duas ao mesmo tempo, por exemplo, uma em cada mão, e não ter preferência sobre suas armas, mas sim destreza sobre elas. Ou seja, não se prender apenas ao plano principal quando as coisas saem fora do controle. E é aqui que muitos de nós nos perdemos em nossas próprias batalhas. Musashi adverte que para que o seu objetivo seja alcançado, ou seja, eliminar o seu inimigo, você precisa ser firme e decidido no que deve fazer. Porém, sobre a rigidez, você deve ser flexível e se utilizar do que estiver ao alcance para vencer a batalha. Não se trata aqui de roubar, passar a perna. Para quem ler o livro vai entender mais sobre esse conceito. Mas eu posso dizer que a essência aqui é sobre adaptar-se à situação, ter resiliência. Eu posso usar aqui a analogia do tronco da árvore e o bambu. Numa ventania, o tronco rígido da árvore pode aguentar fortes ventos até que se quebre. Já o bambu, como é flexível, ele vai se envergar até onde for possível. Então, quando o vento cessar, ele vai retornar na posição natural. Na prática, seja firme e decidido em tudo que faz, em tudo que disser que vai fazer, mas seja flexível para escolher os meios ideais de valores a você. Princípio número 4, ataque o inimigo pelas beiradas. Já que estamos focados aqui no inimigo, precisamos eliminá-lo, certo? Mas e quando ele é muito maior que nós? E aí, o que a gente faz? Bom, meus amigos, Musashi derrotou os melhores espadachins de sua época até ele se tornar o melhor, às vezes mais de um adversário ao mesmo tempo. E tudo isso veio por estudos, meditação, dedicação, nada aconteceu da noite para o dia. Musashi era um homem do mundo, mas seu coração tinha raízes profundas em seus princípios. E eu falo de princípios mais uma vez porque sem eles, Musashi não teria trilhado um caminho de tamanho significado. Os princípios de Musashi o fazia olhar essas adversidades para os seus oponentes e sem debandar. Ele não era imprudente, ele se reconhecia que seu inimigo era mais forte, ele o respeitava, mas não o tornava ainda mais forte em seu mental. E se o inimigo parecesse inatingível, ele deveria encontrar brechas. Se não pudesse atacar de frente, o ataque deveria acontecer pelas beiradas. Todos já ouviram sobre comer pelas beiradas, não é mesmo? O mesmo se aplica nessa situação. Para o maior desafio que você precisar enfrentar e não sabe como, fragmente ele. Comece pelas partes que você tem maiores chances. Seja numa relação onde você precisa chamar alguém para uma conversa importante, seja para liquidar uma dívida, por exemplo, você vai precisar parcelar, não é? Enfim, pegar o problema e fragmentá-lo em várias partes menores que fiquem sob o seu controle e com firmeza e decisão eliminar cada uma dessas partes. Isso é atacar pelas beiradas. Princípio número 5, os 9 mandamentos de Miyamoto Musashi. E para finalizar os 5 princípios que eu tirei deste maravilhoso livro, eu vou deixar aqui como bônus os 9 mandamentos de Miyamoto Musashi. E assim, isso vai valer imensamente para todos, e não importa a vida, a área que você atue, nada. É para você. Primeiro mandamento, não pense de forma desonesta. Segundo, o caminho reside no treinamento. Terceiro, familiarize-se com todas as artes. Número 4, conheça o caminho de todas as profissões. 5, faça a distinção de ganho e perda em assuntos mundanos. Número 6, desenvolva a compreensão e o julgamento intuitivo para todas as coisas. Número 7, perceba as coisas que não são óbvias. Número 8, preste atenção nos pormenores. E 9, não faça nada que não tenha utilidade. Bom, eu acho que aqui a gente pode trabalhar com blocos. Mas espera aí, como assim blocos? O primeiro diz muito a respeito de como está a sua mentalidade no momento presente. Para você vencer em determinada situação, por exemplo, você está pensando em passar a perna em alguém? Ou está pensando em fazer algo que vai contra os seus princípios? Ou então, se você não está conseguindo conquistar seus objetivos, agora mesmo, está passando por uma situação difícil, como está a sua mente? Ela está a seu favor ou contra você? Ou seus pensamentos são todos voltados a desmerecer você? Eu não sou capaz, você nunca consegue, você não presta, eu estou danado e outras coisas do tipo. Essa mentalidade, no geral, pensar de forma desonesta, vai acabar com você, seja na próxima batalha ou em outras. Se continuar incongruente com seus valores,
você vai ter que pagar o preço. O segundo, terceiro e quarto mandamentos, acredito que possam ser trabalhados de uma maneira geral, só que juntos. Musashi era um espadachim. Por que então ele deveria saber sobre outras áreas, e não só saber, como também ter certa destreza? Vou dar o exemplo de um ator. Um ator tem que ser bom em uma coisa, atuar, correto? Ele não é obrigado a ser um bom cantor, artesão, escritor ou qualquer outra coisa. Mas se dominar dessas outras áreas, ele terá ainda mais bagagem. Será que Musashi não conseguiu vencer todos esses duelos porque era muito mais do que um simples, e olha aqui, hein, simples espadachim? Contudo, familiarizar-se com todas as artes, conhecer o caminho de todas as profissões não é suficiente. Musashi fala, o caminho reside no treinamento. É preciso praticar, testar seus conhecimentos, as suas técnicas, refinar, falhar, cair, tentar de novo, se tornar mais e mais a cada processo. É cair, levantar e se tornar mais. Chegando ao fim, acredito que outro pacote que podemos trabalhar de uma só vez são os mandamentos 5, 6, 7 e 8. Todos ali acabam por girar em um só ponto, perspicácia. Para se tornar grande, ao passo que você sobe o degrau, você é obrigado a estar mais e mais presente. O seu estado de vigília, sua atenção a tudo que te acontece ou que te está em torno, muda e é preciso haver essa mudança. Esse despertar, pessoas com más intenções, pessoas que tentarão tirar proveito de você, jogos emocionais, chantagens, tudo isso começa a ficar mais claro a partir desse ponto de elevação do ser. Ao mesmo tempo que você se torna mais evidente enquanto cresce, evolui, você vai atrair para si toda sorte de coisas boas e não tão boas, pessoas e pessoas, e deverá estar atento a todas as intenções dessas pessoas. Por isso, olhos abertos para aqueles que você pretende se aliar, ou melhor, olhos abertos para aqueles que você está atraindo. E por fim, o último mandamento, não fazer nada que não tenha utilidade. Bom, talvez seja até na prática o primeiro princípio, mas como assim? A ideia é simples. Qual que é a utilidade de pensar de forma desonesta quando você está consciente do que está fazendo? Em sã consciência, qual que é a utilidade de se menosprezar? O que se ganha com isso? A não ser que você se comporte como vítima da sociedade, conquistando tudo a partir deste vitimismo e pena das outras pessoas, isso não terá utilidade. Então, ao meu ver, esse último mandamento, que se estende a muitas situações de nossas vidas, fazer algo útil ou inútil vai dizer respeito inteiramente àquilo que nos faz sentido. Uma tática eficaz para esse mandamento é você se perguntar, o que eu estou fazendo? Ou o que eu irei fazer agora vai me colocar mais próximo do meu objetivo? Pode ser, é claro, que você vai ter um encontro romântico, um momento com a família, um momento de lazer que você separou para fazer. Ou seja, deliberou, foi responsável por aquilo. Mas se o que você vai fazer não te dará crescimento algum e nem te deixará mais próximo do seu objetivo, a gente sabe, e você entendeu, isso não tem utilidade para você. Bom pessoal, por hoje é só. Hoje, no caso, nosso primeiro livro do projeto foi o livro dos 5 Anéis. Ele foi nosso escolhido para o projeto 1 vídeo 10 minutos. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter havido um crescimento. E se você gostou, se acha que pode valer para alguém, deixa aqui seu like, compartilhe o vídeo, comenta, deixe sua opinião. Isso vai ajudar muito a espalhar essa mensagem. Como eu disse, por hoje é só, mas a gente se vê no próximo vídeo. Vem muito vídeo por aí.